Olá, eu sou a professora Kátia Marinho e hoje eu vou estar apresentando para vocês o design de sobrancelhas com uma marcação toda feita no paquímetro. Tá ok? Vamos lá? Vamos à técnica? Iniciar a marcação, fazer um design utilizando o paquímetro. Vamos trabalhar primeiro os comprimentos com os braços longos do paquímetro. Eu tenho que encontrar o início da sobrancelha da minha cliente, de preferência onde se inicia os pelinhos que ela tenha. Se os pelinhos vêm até aqui, tem pessoas que têm muitos pelinhos nessa região, eu não posso estar fechando muito o olhar nem a fisionomia da minha cliente. Então eu procuro encontrar uma harmonia, eu tenho que trabalhar com a medição, com o designer e ao mesmo tempo com o visagismo. Então, olha, eu procuro um encaixe correto. Então, olha, eu coloquei numa medida de 2,5 e faço esse encaixe aqui, ó, que é o encaixe do início da sobrancelha dela. E eu venho fazendo esse deslizamento aqui, fazendo essa marcaçãozinha. Depois eu venho com lápis para forçar um pouquinho. Eu já encontrei o início dela. Agora eu tenho que encontrar o eixo central, não só entre as sobrancelhas dela, como o eixo central do rosto dela como um todo. E eu tenho como parâmetro o arco do cupido. Então do arco do cupido, é o meiozinho do nariz para encontrar também o eixo central. Porém, se eu já tenho essa medida aqui de 2,5, é só eu colocar a metade de 2,5, que dá 1,25. E vou encostar aqui no início dela e vou lá e vou marcar o eixo central, que eu tenho que ter 1,25 para um lado e 1,25 para o outro. Agora eu preciso encontrar o ponto alto, que é o ponto de curvatura, porque a sobrancelha ela tem dois caminhos, o corpo e a cauda. Então eu tenho que encontrar esse ponto de curvatura, que é o ponto alto e onde a sobrancelha começa a fazer o caimento da cauda. Então eu tenho um padrão de 4,5, que é do eixo central até o corpo da sobrancelha. 4,5, eu tenho um padrão, porém eu posso fugir desse padrão também, de acordo com o visagismo. Então eu encosto aqui no eixo central, vou lá e marco 4,5. Mesma coisa do outro lado, o eixo central, vou lá e marco 4,5. Agora eu preciso encontrar o comprimento total da sobrancelha da minha cliente. Então eu venho, posso fazer marcando por aqui, como eu posso também marcar pelo ferrinho do paquímetro. Eu gosto mais de fazer isso aqui. Passo o lápis aqui, venho pelo arco do cupido, cantinho do nariz, finalzinho dos olhos da minha cliente abertos, para eu encontrar o final da sobrancelha. Então vamos lá. Arco do cupido, cantinho do nariz, finalzinho dos olhos abertos e eu encontro o final da sobrancelha. O outro lado a mesma coisa. Passo o lápis aqui no paquímetro, arco do cupido, cantinho do nariz, finalzinho dos olhos da minha cliente abertos para eu encontrar o finalzinho da sobrancelha. Ok? Agora eu vou verificar se eles estão no mesmo comprimento. As sobrancelhas elas variam de 4,5 a 5, a 5,5. Geralmente o máximo é uma sobrancelha de 6 centímetros, que já é considerada uma sobrancelha bem longa. Agora, para eu encontrar esse comprimento total, eu venho do início dela e vou até o final, onde foi marcado a sobrancelha. Venho do início até o finalzinho dela. Deu 5,6, olha, 5,5 tá aqui e mais um pontinho, 5,6. 5,6, certinho, tá ok? Agora o que eu tenho que encontrar? A altura inicial da sobrancelha. Da glândula dos olhos, eu venho até o início dela.
da glândula até o início. Então, eu tenho que verificar se elas estão iniciando na mesma altura. Agora, eu vou trabalhar com os braços mais curtinhos do paquímetro, até porque eles são até mais delicados para você marcar as alturas. Então, geralmente, a gente não deve fazer uma altura menos do que 1,5, porque senão a sobrancelha fica muito caída, cai muito o olhar, entristece o olhar. Então, eu vou lá na glândula, aqui eu coloquei 1,5, vamos verificar. Olha, está mais do que 1,5, então vamos abrir um pouco mais. Pode ser 1,7, 1,8, 2. Olha, bateu com 1,9. Ó, 1,9. 1,9. Aqui também deve ter 1,9. Olha, 1,9. Então, o início delas estão certinhos. Se o início da sobrancelha da minha cliente está batendo 1,9, a altura final não deve ser menor do que 1,9, porque o que vai acontecer se for menor do que 1,9? Vai cair aqui também o olhar dela, ok? Então, pode ser 1,9 ou mais do que 1,9, não pode ser menos do que 1,9. Então, aqui já está com 1,9. Abre os olhos, abre os olhos, abre. Eu venho aqui do cantinho dos olhos e vejo até onde vai. Olha, 1,9, bateu certinho. 1,9, bateu certinho. Elas estão finalizando na mesma altura. Na mesma altura, tá ok? Eu agora preciso verificar aqui a altura do ponto alto, aqui em cima, se elas estão na mesma altura. Então, olha, os pelinhos da sobrancelha da minha cliente vêm até aqui. Eu preciso saber se as duas estão na mesma altura. Então, eu preciso fazer essa medida. Também com os braços curtos, cliente com os olhos fechados. Eu vou colocar com 3 centímetros para ver essa altura, pode ser menos ou até um pouco mais. Eu venho aqui do início da raiz dos cílios, da raiz do pelinho, para ir até lá em cima, olha, é um pouquinho mais do que 3. Vou colocar 3,2. 3,2, tá ok? Agora, o outro lado também tem que ser 3,2. 3,2. Bateu certinho, tá? Agora, eu preciso encontrar a largura, a espessura da sobrancelha da minha cliente, para ver se elas estão iniciando e se elas estão na mesma espessura, tá ok? Então, vamos lá. Eu já tenho aqui onde ela inicia, eu tenho que ver essa largura aqui. Então, vamos lá. Geralmente, uma sobrancelha de 1 centímetro é considerada uma sobrancelha muito larga, olha. 1 centímetro ela viria até aqui. Eu tenho que chegar até aqui, ó, que é onde está, até onde vão os pelinhos dela. Então, vamos diminuir. Eu coloquei 0,8. 0,8, ó. É a espessura dela. A outra tem que ser 0,8. É aqui. Então, eu posso fazer uma sujeirinha aqui, marcar um pouquinho com lápis, para eu encontrar esse 0,8. 0,8, 0,8. Agora, eu preciso encontrar a largura desse ponto de curvatura aqui. Se o início da sobrancelha da minha cliente está 0,8, aqui não pode ser mais do que 0,8. Ele pode chegar no máximo a 0,8 ou um pouco menos do que 0,8. Vamos colocar aqui o 0,7, porque ela já tem bastante pelinho.
0,7, ó. A dela está com 0,7. O outro lado também tem que ser 0,7, ó. 0,7. 0,7. E o final da sobrancelha é zerado. É fechadinho. É zeradinho também. Tá ok? Agora, o que eu faço? Eu já tenho todas as marcações. Eu só vou unir os pontos. Que eu posso estar unindo também com a linha ou eu venho direto no lápis. Vou chegar daqui, tenho que vir até aqui, ao ponto que eu marquei do ponto alto, que é o ponto de curvatura. Ajeito essa voltinha. Venho zerando aqui. Mesma coisa o alinhamento daqui. Venho do início dela. Vou lá na marquinha que eu fiz do 0,7 e agora eu vou diminuindo, porque eu tenho que zerar aqui. Ok? E o início dela, se a minha cliente gosta da sobrancelha quadradinha, é retinho aqui. Se a minha cliente quer uma sobrancelha chanfrada, eu já vou fazer esse movimento diferente aqui, ó. Ela já vai ter esse designzinho aqui, ó, mais chanfradinho, não tão retinha. E se a cliente gosta da sobrancelha um pouquinho mais redonda, eu vou fazer esse movimento aqui, né? Vou arredondar aqui. E venho acertando com o palitinho para ela ficar mais redondinha. Ok? Aí é uma questão de gosto do cliente. Vou transferir a mesma coisa para o lado de cá. Vou unir os pontos. Aqui embaixo também. E o que ficar fora do designer é o pelinho que eu preciso limpar, que eu preciso retirar. Aqui eu posso estar fazendo a micro, aqui eu posso estar usando a rena ou eu posso estar fazendo a maquiagem. Então a sobrancelha tá toda marcadinha. E o início, ou eu faço do jeito, eu tenho que fazer do jeito que a cliente quer, ou eu faço retinha, ou eu faço ela chanfradinha. Aí eu vou ajeitando com o palitinho ou com o cotonete. Que aí você vai ajustando o design. E o que ficar fora é o pelinho que eu tenho que estar removendo, ok?